Tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui com o Lucas Sharafeddin Boulamah, que é psicanalista, graduado em psicologia pela USP Ribeirão Preto, mestre pela USP e doutor também pela USP, membro do Laboratório de Pesquisas e Intervenções de Psicanálise e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, também autor de um livro chamado História de uma Regra Não Escrita, além desse livro aqui, que a gente vai falar hoje, sobre o qual a gente vai falar hoje, o Self Anônimo, editado pela Zagodoni. O Self Anônimo, Sujeito Winnicottiano e Sua Política. Eu tive o prazer de estar na banca do Lucas, na tese de doutorado que originou esse livro aqui. Ele vai contar essa história para a gente. Queria lembrar que nós estamos num projeto de extensão da UFMG. Esse projeto se chama Conversas Virtuais sobre Psicanálise. É um projeto que visa a divulgação das pesquisas dentro do campo científico da psicanálise na UFMG, no Brasil e no mundo. E a pesquisa do Lucas é particularmente importante para a gente, do campo winnicottiano. Então, quem lê o Winnicott, recomendo demais aqui o Self Anônimo, o Sujeito Winnicottiano e Sua Política. Lucas, muito obrigado pela presença. A ideia aqui é uma livre associação, sempre, né? A gente conversar um pouco sobre o livro, capítulo por capítulo, do jeito que você quiser conduzir a conversa, eu estou com você. Muito obrigado. Flávio, primeiro eu agradeço de coração pelas honrarias, assim, é sempre um grande prazer escutar o que um autor tão respeitado, um professor tão querido tem a dizer sobre o trabalho da gente, né? Eu acho que se não fosse isso, eu mesmo não teria feito nem o mestrado, nem o doutorado. E no doutorado, como você mesmo disse, você foi uma parte muito importante nessa tessitura, né? Nessa construção, não só como participante, né, e avaliador dos processos de avaliação, né, qualificação e também a banca de defesa, né, a defesa do doutorado em si. Você foi uma inspiração muito importante, né, pela sua atitude na faculdade, pela sua atitude frente ao saber, pela sua posição frente ao saber também, né, especialmente dessa tendência que a gente tem como psicanalista, né, de ver grandes escolas gerando consentimentos forçosos, leituras ossificadas, né, leituras muito padronizadas, e o Fábio, né, você, no caso, para quem estiver falando assim, o Fábio sempre foi uma grande inspiração, além do próprio Daniel. Acho que vocês são exemplos de como se conduzir frente a esse mundo do saber, que às vezes opera pela obediência, né, eu acho que você sempre teve uma atitude de irreverência. Eu falo isso bem no comecinho da introdução do livro, né, que a gente tem que ser irreverente frente aos nossos mestres, né, que ao mesmo tempo respeitosos, mas afastando um pouquinho essa tendência à reverência, que gera muito mais um tipo de condescendência, um tipo de adaptação que o próprio Winnicott é muito conhecido por refutar, vamos dizer assim, né, e por colocar isso no campo da psicopatologia. Então, é basicamente o que eu estou falando aqui nessa introduçãozinha, né, é um desprendimento desse mesmo comentário que eu acabei de fazer, né? O Winnicott, para mim, ele sempre foi lido como um autor contrário à obediência, contrário à submissão, e eu acho que esses temas são cada vez mais importantes num contexto contemporâneo, que a gente fala o tempo todo de colonialismos, de geração de ideias padronizadas, de personalidades padronizadas, de identidades cada vez mais fechadas e pouco atravessadas, pouco porosas, de sectarismos, né? Então, isso é também um testemunho um pouquinho da minha história, de como que eu me aproximei do autor, né? Como eu me aproximei do Winnicott. Então, esse texto, né, é basicamente um acerto de contas, vamos dizer assim, com a minha própria apropriação, né, com a minha própria aventura, vamos dizer assim, frente a esse pedaço da história da psicanálise, do campo das ideias psicanalíticas, que é a intromissão, né, a entrada do Winnicott no debate sobre a psicanálise, né, na contribuição sobre a clínica e a teoria psicanalítica. Tudo bem. Quer seguir um pouquinho mais, Fábio? Senão eu vou ficar no monólogo de uma hora aqui. Eu estou querendo te ouvir. A ideia é essa.
Porque a ideia é, por que selfie anônimo, perguntas, né, assim, que apareceram na banca e tal, por que selfie anônimo, o que isso tem a ver com falso selfie, verdadeiro selfie, Sim. qual que é a tese? A tese é um pouco essa, né? O próprio nome já denuncia o que é. Que a gente, acho que a gente está numa época, né? Pelo menos no pensamento psicanalítico dessa tradição mais relacional, né? Que toma alguns itens, algumas contribuições de autores como Ferenczi, como Winnicott, né? Até um pouco como Klein também, Jessica Benjamin, etc. Esses autores que tomam uma certa frente, vamos dizer assim, contra o chamado desconstrucionismo na psicanálise, né? Tipo, aí a gente tem vários autores também, mas especialmente Lacan e uma leitura mais enviesada, vamos dizer assim, do Freud, né? Esses autores, eles tendem a colocar muito em campo a ideia de vários selves, né? O meu self profissional, o meu self doméstico, o meu self não sei o quê, self público, self privado. Então, eu tive primeiro uma aproximação mais minimalista, vamos dizer assim, do Winnicott, né? Para tentar entender uma coisa que sempre me deixou muito inquieto em relação à leitura da teoria winnicottiana, que é a ideia do verdadeiro self, né? E eu até falo na introdução do livro, né, que durante o processo de escrita e pesquisa do meu mestrado, né, que foi a história de uma regra não escrita, o Daniel até, ele começa o livro, né, no prefácio, ele fala que, assim, porque eu fiz o mestrado e doutorado com o Daniel Kuperman, né, e o Daniel, que hoje é um grande amigo, assim, ele fala bem no comecinho do livro que a minha trajetória é uma trajetória esquisita, né, que eu começo falando sobre a questão da afirmação da identidade homossexual dentro da psicanálise, né, dos psicanalistas gays que saem do armário depois de muito tempo de casa, né, vamos dizer assim, alguns analistas de datas que escondiam a sexualidade deles no contexto institucional, né, publicamente. Então, há um período de afirmação identitária de dizer, olha, eu sou analista, já sou de data, estou aqui há quase 30 anos e eu sou gay também. Então, essa afirmação identitária, ela, por vezes, né, inclusive algumas vezes, inclusive já registradas, assim, que foi um trabalho muito de coleta de arquivo, né, de depoimentos, sobre o preconceito contra analistas gays, né, nesse trabalho alguns falavam, nesse processo, né, de exposição pública, falavam muito claramente, né, tipo assim, porque durante muito tempo eu tive mascarando a minha identidade com o meu falso self heterossexual, né, e o meu verdadeiro self homossexual ficou escondido, né. E isso sempre me deixou muito provocado, assim, né, de pensar que, tá bom, aqui tem é claro que é uma linguagem um pouco mais popular, né, mas feita por um psicanalista, e eu acho que qualquer pessoa que tivesse um certo conhecimento do Winnicott tenderia a entender, vamos dizer assim, essa afirmação nas linhas winnicottianas, né. Então, em síntese, o que isso queria dizer para mim, né, leitor, assim, que existe algo da sexualidade, né, existe algo do sexual, vamos dizer assim, algo de uma direção do desejo que seja, que é relativo ao dito verdadeiro self, e outro, por sua vez, né, especialmente o que é mais adaptativo, o que é mais conformista, tem a ver com o falso self, sendo, no caso desse psicanalista que eu estou falando, o verdadeiro self sendo gay e o falso self sendo hétero e mostrado publicamente, né? Então, essas questões sempre me inquietaram um pouquinho. Além de tudo, né, Fábio, porque a gente vê nos discursos mais vamos dizer assim, mais populares, né, mais vulgares, para se dizer, de uma certa apropriação dessa psicanálise, que o Winnicott, isso é uma via de mão dupla, né, porque o Winnicott, ele se apropria, da mesma maneira que fez Freud, de uma linguagem bastante comunicativa, expressiva, né, evocativa, então, portanto, é uma linguagem menos erudita, né, menos acadêmica, como fazia Lacan, por exemplo, né, e alguns outros psicanalistas, para tentar se comunicar com o máximo de pessoas possível, porque o Winnicott nunca quis se encerrar na psicanálise, né? Então, a própria ideia de verdadeiro e falso self, ela tem esse flerte com uma certa leitura bastante estreita de que o verdadeiro é algo que é possível ser expresso no público, né? Expresso em termos visíveis, audíveis, reconhecíveis, né? E o falso self seria algo que é feito para mascarar justamente essa possibilidade de uma expressão autêntica, né? Da essência do sujeito. Aí, portanto, o sexual que eu estava falando da questão gay, né? Da questão da questão sexual.
E essa leitura sempre me deixou um pouco inquieto, né? Tipo, eu sempre pensei assim, eu não sei se a gente consegue colocar o Winnicott como esse autor que promove, ou tenderia a promover, como uma espécie de ideal, a expressão do ser, né? Aí sim, das coisas que mais me deixam incomodados nessas leituras atuais, especialmente aqui em São Paulo, né? Dessa coisa entificada do ser, eu sou, né? Essas coisas que geralmente vêm, inclusive, começadas com letras maiúsculas, né? Grandes categorias heideggerianas, né? E eu sempre pensei assim, tipo, não sei se esse é o meu Winnicott. Meu Winnicott é tão mais minimalista, sabe? Tão mais econômico. E eu sempre tive, né? Tipo, além de uma leitura extensa, né? Do ensaio sobre o verdadeiro e falso self, né? Ou distorção do ego, eu sempre tive uma vontade muito forte, né, de ler e reler, assim, eu sempre tive um gosto muito sensível pelo texto de, se eu não me engano, 63, que é o Comunicar e Não Se Comunicar, levando ao estudo de certos opostos, que é um texto realmente um pouco marginal nas leituras canônicas, vamos dizer assim, né? E esse é um texto profundamente contraditório com qualquer tipo de ideia de que é possível manifestar um verdadeiro self, tanto para o outro, né, tipo, no sentido relacional, no sentido intersubjetivo, quanto no público, no sentido público, né, no sentido político, para se dizer, mas especificamente agora atento ao título do próprio livro, né. Então, a partir da possibilidade de leitura desse ensaio como algo que vai contra a corrente de uma apropriação do Winnicott como esse autor entificante, né, do gesto como manifestação do ser, e do verdadeiro self como algo essencialista, lá eu encontrei algumas asserções muito mais radicais sobre a impossibilidade do conhecimento e do reconhecimento, né, e da expressão do dito verdadeiro self, porque lá ele é muito claro ao dizer que quando ele está falando, durante a obra dele, sobre uma certa problemática, né, que organiza a teoria winnicottiana, dos pacientes que não conseguiram ter chances, né, de ser acolhidos pelo próprio ambiente, aos quais não foi oferecido reconhecimento, lá existe claramente um problema de uma cisão expressiva, uma cisão dramática, vamos dizer assim, da personalidade entre o que é o falso, que parece que é a única forma de se poder viver aliado ao ambiente no sentido conformista, e o verdadeiro self recolhido a uma instância dita congelada, né, a um lugar dito congelado da personalidade, esperando uma nova chance de poder ser vivido. Exato. Eu acho essa uma leitura enganosa, porque ela toma ela toma a psicopatologia como paradigma, né, que é o que fazem, e eu peço perdão, inclusive, aos que estiverem aqui, que tiverem um gosto por esse tipo de leitura, mas é justamente o que fazem as pessoas que querem fundar no Winnicott um chefe de escola, né, é tomar uma leitura psicopatológica como uma leitura paradigmática, e isso é um tanto estúpido, no fim das contas, porque o Winnicott também tem uma leitura da possibilidade da saúde, vamos dizer assim. Da saúde, sim. Exatamente. Então, no contexto da saúde, que é o que ele fala justamente nesse texto sobre comunicação, ele vai dizer claramente, parece até um pouco, não sei se você chegou a ver esse vídeo, né, do Zeca Pagodinho sendo entrevistado pelo Jô, que o Jô pergunta qual é a diferença de samba e pagode, né, ele fala assim, mas o samba, qual é a diferença do pagode? Zeca Pagodinho meio bêbado, né, ele pega e fala assim, samba você toca desse jeito, assim, você toca com cavaquinho, com um acompanhamento, e o pagode? Também. É igual, mas é diferente, ele resume assim. E eu falo assim, olha, esse cara está sendo um winnicottiano nessa E aí, quando o Winnicott vai colocar um tanto, né, tipo, afastando-se de uma inteligência, vamos dizer assim, psicopatológica sobre a questão da cisão, quando ele fala sobre o normal, se perguntado pelo Jô Soares, ele vai dizer, então, mas qual é a diferença do normal e do patológico no caso da cisão? É diferente, mas é igual. Aí ele, vamos dizer assim, ele limpa um pouquinho o entendimento, eu acho, né, ele afasta o entendimento de que nos casos normais, então a gente teria uma pura integração e uma possibilidade de expressão e experiência do verdadeiro self, ali onde seria o falso self no lugar do patológico, né? Então o que ele diz é claramente isso. É impossível, né, reconhecer, conhecer, expressar o self verdadeiro, né? Portanto, ele está afastando uma essencialidade, né, uma possibilidade de integração do self verdadeiro como algo que é possível de ser vivido, né? Algo que é possível de ser experienciado no
sentido das trocas intersubjetivas, né? Da política, né? Da expressão do sujeito e nesse contexto intersubjetivo. E aí eu peguei esse texto e transformei ele numa espécie de ação de leitura, tanto da obra winnicottiana, né? Tipo, em vez de pegar o paradigma, né? Do corte epistemológico winnicottiano supostamente feito contra Freud, por exemplo, eu trouxe a cisão na personalidade para o centro da leitura winnicottiana e quis fazer um diálogo com alguns autores que pegavam o Winnicott como esse capitão de uma revolução paradigmática, né? Tipo, para aplicar no pensamento político, acerca da identidade, acerca do reconhecimento e etc. Perfeito, perfeito. E é como se essa ideia assim de um self verdadeiro, que finalmente, né, a crítica que eu acompanho, né, a partir da minha leitura do pragmatismo, né, um self verdadeiro que finalmente seria equiparável a um ser, né, e aí um ser com letra maiúscula mesmo, a essência, né, do ser. A tese que você está defendendo é que isso fica mesmo incomunicável ou anônimo, né, para usar o termo que você está utilizando. E onde ele apareceria, então, assim, qual que seria essa função do self verdadeiro? Pensando naquela frase do Winnicott, né, que está no texto da comunicação, do estar escondido, ser encontrado, né? Sim, Estar escondido é uma alegria, não ser encontrado é uma desgraça, né? Exatamente. É uma tragédia não ser encontrado. Uma tragédia. E aí? Sim. Eu acho que, assim, o self verdadeiro, o que sobra para ele, é como um cerne de experiência mesmo, né? É o que você encontra quando você vive, por exemplo, brincar, no sentido bem winnicottiano possível, né? Que é a sobreposição de duas áreas, né? Quando você, por exemplo, eu gosto de pensar num contexto de análise, mas para não ficar tão, como é que chama? Tão carreirista, né? Tão exclusivista, tipo, dá para pensar em vários outros contextos. Crianças brincando, né? Por exemplo. Você encontra uma criança que está num momento em que o tempo não existe, né, em que o espaço praticamente deixa de existir também, porque tudo pode ser inventado, desconstruído, brincando junto com outra criança ou brincando junto com outras crianças, né? E aí eu até sou um pouco menos winnicottiano nesse sentido, porque eu não acho que o sexual está ausente nessa cena, né? Eu acho que o sexual vem compor, né, uma força vital, uma força motriz, essa coisa meio do Elan, que o Winnicott coloca muito na obra dele, né? Essa expressão, afirmação, né, tipo, do gesto, ela é puramente sexual. Acho que o Winnicott tem uma dificuldade de reconhecer, né, porque ele sempre coloca o sexual como muito perturbador da brincadeira, né, mas eu acho que você até concorda, né, Fábio, dado sua base mais laplanchiana, eu acho que a gente ruma junto nesse sentido. Então, quando uma criança brinca, uma criança esquece do tempo, né, ela esquece, né, ela cara, no sentido italiano, né, tira da mente, vamos dizer assim, né, ela tira dessa compreensão unitária, né, do que ela é, por exemplo. Então, ela deixa de ser, né. Então, essa potência do não ser mais, essa potência do outro ser, vamos dizer assim, é o que se constrói num espaço de brincadeira em que o outro está presente como uma área de brincar e não como um outro, né. Então, é o que o Winnicott chama, inclusive, de ilusão de contato, né, entre as pessoas que brincam juntas, por exemplo. Então, essa potência de, ao mesmo tempo, ser e não ser, né, ela traz uma virtualidade de constituições, né, que se manifestam em posições de brincadeira, em posições do brincar, por exemplo. Uma criança que é o Pedrinho, por exemplo, pode brincar de ser a Mariazinha, né, e ele está entregue, né, em toda a sua subjetividade naquela brincadeira. Ela não é só uma fakeada, ela não é só um papel, um cosplay, como se diz hoje em dia, sabe? Uma fanfic, né? Ela é aquilo, né? Aquilo aconteceu, né? Esse acontecimento de posições radicalmente distintas do que anteriormente é dado a ele ser, para mim, isso é o verdadeiro self, né? O self, ele seria algo parecido com o isso freudiano, no sentido de ser uma fonte permanente de possibilidades de posições subjetivas que se realizam em algum momento, em algum lugar, né? Eu estou sendo muito pouco específico, né? Estou sendo mais abstrato, porque eu acho que é isso verdadeiramente o verdadeiro self do Winnicott. E é por isso também que o verdadeiro self, ele tem uma economia conceitual muito forte na obra winnicottiana. Ele fala muito sobre o falso self e fala pouquíssimo sobre o verdadeiro self, justamente porque talvez ele não queira povoar de saber, né, ou de ser,
algo que está Identidade. no campo da possibilidade, da potencialidade. Por isso, espaço potencial, né? O espaço potencial é o lugar, por excelência, onde o gesto espontâneo e o verdadeiro self vão se realizar para depois se desrealizar, né? Então, ele é sempre essa realidade um tanto movediça, essa realidade um tanto inconstante, instável e precário. O Winnicott adora essa palavra, né? O precário. O brincar é precário por quê? Porque ele assume posições de ser, né? E posições, vamos dizer assim, de reconhecimento, de identidade, de expressão, que são muito movediças e muito pouco estáveis, né? Perfeito. Então é isso. Resumindo, eu acho que o verdadeiro self ele se mantém anônimo, né? Até que ele se realize no gesto, né? Para depois voltar como experiência para o sujeito. Perfeito. Né? Ótimo. Está bem resumido e bem explicado. Muito bom. Apareceu uma pergunta aqui no YouTube. Eu sei que você fala disso mais para o final do livro, né? Assim, como que articular isso com os elementos feminino e masculino. Eu acho que isso está... Eu lembro disso na tese. Você não fala disso? Ah, sim, no capítulo 2. Inclusive. Isso, capítulo 2, item 2.2. Sim, sim. E, a gente critica também bastante esses elementos femininos e masculinos. Eu acho que, assim, eu tenho duas grandes críticas a isso, né? Uma mais importante e outra menos importante. A menos importante é que eu acho que o Winnicott, ele quase faz alguma coisa interessante em termos nominais, mas depois ele volta atrás, né? Porque classificar o masculino e o feminino, aliás, dar o nome de masculino e feminino para dois fenômenos, vamos dizer assim, da constituição subjetiva, é colocar uma marca histórica, né, binária, de gênero, em algo que não tem nada a ver com isso, de fato, né? Eu acho que é muito um compromisso que o Winnicott tem com a comunicação, né, com a possibilidade de ser entendido, que eu acho que em alguns momentos não precisa ser assim, né? Então, num sentido muito resumido, o que o Winnicott fala do feminino, né, do elemento feminino puro, é esse movimento do sujeito que vai levar ele a ser, né? Que acontece justamente quando a apresentação do seio, da ilusão de onipotência, de que ele é o seio, né? Então, é a inauguração dessa posição de que uma vida acontece, né? Uma vida é possível, eu existo, eu sou, né? Em seguida, o Winnicott coloca o fazer, né? E se eu não estou muito doido na minha leitura, eu acho que o fazer do Winnicott, nesse sentido, ele tem a ver não só com o gesto, mas ele tem a ver também com o sexual, né? O Winnicott coloca isso numa coisa muito secundária, né? Tipo, primeiro você precisa ser, primeiro você precisa se constituir, depois você consegue fazer ou assimilar os elementos do fazer, né? Então, ser e fazer, mas primeiro ser, como diz a máxima winnicottiana. E eu não concordo muito, porque eu acho que a própria obra contradiz isso, né? Eu acho que o Winnicott, ele traz na própria escrita dele, por exemplo, no desenvolvimento emocional primitivo, os elementos para pensar, até no texto sobre a criatividade e suas origens, né, que ele fala sobre o feminino e o masculino, que é uma divisão um tanto artificial e temporalmente inaceitável para o desenvolvimento do sujeito. Porque o ser acontece onde o fazer acontece, né? Eles são imediatos, né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque é aquela coisa que eu acabei de falar sobre a questão da experiência, né? Eu até cito uma passagem do Fulgêncio que eu gosto, que ele fala que o objeto ele é constituído ao mesmo tempo em que o sujeito é constituído, né? Quando eu vou em direção ao objeto, eu faço um gesto em direção ao objeto, mesmo que um sujeito não haja, né? Eu faço uma linha côncava, que pode ser côncava para o objeto, mas ela é convexa para mim, ou seja, essa curva, né, ela volta para mim, né, no movimento, num tropos, né, que eu falo, né, nessa dobra, né, do gesto sobre o sujeito, que é o gesto que cria o sujeito, né? Temporalmente sendo constante, temporalmente sendo imediato, não tem uma sequência entre um e o outro, né? Então, eu acho que é uma correção, eu acho que é importante a gente fazer, porque não dá para afastar certos preconceitos de cada autor, né? E eu acho que o Winnicott, ele tem uma questão muito importante, eu acho que é um limite da teoria, quanto ao sexual, né? Que é algo que a leitura conjunta do Laplanche e do Winnicott, que é uma coisa que você faz muito bem, inclusive, Fábio, isso corrige muito bonitamente, vamos dizer assim, sabe? Uma certa ausência na teoria winnicottiana, que é a ausência do sexual. Mesmo que, e agora fazendo uma ressalva importante, o sexual no Winnicott, para quem quiser ver, ele é gritante, né? Ele é gritante. A cena da descrição do alimentar, né, do primeiro
da primeira mamada da criança por uma mãe que quer ser comida, isso é absolutamente sexual, né? Então é isso, não tem como, quase analisando o Winnicott num certo divã teórico, né? Não tem como, né, você ler o Winnicott com uma certa ingenuidade, que é o melhor tipo de leitura possível, vamos dizer assim, não essa leitura carregada do autor, né, a revolução epistemológica, o corte paradigmático, blá, blá, blá. Você lê e você fala assim, isso aqui é uma descrição de um casal, é o que dois fazem juntos, sabe? Total. Não, os elementos que ele traz, assim, de impiedosidade, né? Enfim, ele sabe, né, dessa dimensão, mas, curiosamente, fica insistindo em tirar o sexual da cena, né? Meio que, às vezes, coloca isso no campo do instinto, né? Dá uma misturada de novo. Né? Sim, é uma vontade que ele tem de fazer com que a coisa aconteça sem grandes perturbações, né? Como se o gesto espontâneo, como se o brincar, ele não pudesse ser atrapalhado de qualquer jeito, né? O Winnicott tem essa especialização, né? Assim, não interrompa o brincar, deixa o brincar acontecer, e etc, etc. Então ele crê que o sexual pode ser alguma coisa que atrapalhava. Se atrapalhava ele, na vida dele, a gente pode discutir depois, é uma questão mais biográfica. É possível, mas não quer dizer que isso seja necessariamente verdadeiro no sentido do que o homossexual entra na brincadeira também, né? Isso, faz parte, né? É a fonte, muitas vezes, né? Sim, e assim, certamente é uma fonte de perturbação, né, Fábio? Porque a gente não pode ser ingênuo também no jeito que a gente compreende as relações. O impulso, né, de tomar o outro como objeto e desubjetivá-lo, né, acontece o tempo todo, né? Não existe uma brincadeira que não pode degradar-se, vamos dizer assim, né, eliminar-se por causa de um gesto que seria, tipo, teoricamente, num sentido exagerado, um pouquinho perverso, né? Perfeito. Que é você querer colocar o pênis no outro, vamos dizer assim, controlar o outro, né? Então, o brinquedo pode virar um fetiche com um movimento automático, isso não deixa de existir, né? Total. Coisa que ele aponta mesmo também nos destinos do objeto transicional, né? Ele exatamente. Pode virar fetiche. Sim, exatamente. Total. O Marcos pergunta aqui se o falso self seria o negativo do verdadeiro ou o contrário, né? Enfim, é mais dialético para você, né? Eu recebi uma crítica, inclusive, da Jogondar na banca, né, que eu gostei bastante, porque o texto ele tem uma carga, justamente porque eu estou respondendo a autores e incorporando autores que partem de uma tradição dialética, né, por exemplo, Butler e Althusser, eu gosto muito, inclusive, da leitura do Althusser sobre a interpelação, né, eu uso muito ela para pensar a identidade, eu acabei dando um colorido muito dialético para o Winnicott, né, que é essa coisa da oposição de dois polos, né, o falso e o verdadeiro, e a tese, antítese, síntese, mas não é exatamente o jeito que eu gosto de expressar o Winnicott. Acho que faltou uma certa apropriação maior, uma expressão maior do que seria o paradoxo no Winnicott, né? O falso e o verdadeiro não existem, né, como polos opostos. Eu acho que isso não dá para pensar num movimento sequencial, vamos dizer assim, ou excludente, né? Ali onde está o falso, o verdadeiro não está. Eu não acho que seja isso. Como eu penso, por exemplo, no campo da dita saúde, né, que não é exatamente um termo que eu gosto muito de usar, mas vamos dizer assim, como vivemos, né? Como vivemos razoavelmente bem na nossa miséria cotidiana. Do Freud, né? Eu creio, né, que, por exemplo, numa situação da identidade, eu leio identidade num sentido muito altusseriano, que é isso, você se torna, né, progressivamente no desenvolvimento, um sujeito que é reconhecido como sujeito, reconhecendo outras pessoas como sujeitos, né? O objeto subjetivo vira um objeto objetivo e você também vira um sujeito objetivo, né? Ou seja, você separa-se dessa vida imiscuída, né, sem que não existe sujeito-objeto, eu e o outro. Quando isso acontece, quando você entra na linguagem, vamos dizer assim, você começa a perceber que as coisas têm nomes, que as coisas têm delimitações, que as coisas têm fronteiras, né, que a cultura, né, a política, o Estado, né, o qual você fala muito do Estado, né, atravessa os sujeitos com nomeações, né, a famosa cena do ei você, né, que o policial chega no outro e fala assim, ei você, aí o outro se vira sem nem ter sido chamado, né, porque você recebe uma interpelação. O gênero funciona assim, a sexualidade funciona assim, a gente é sempre nominado. Se o verdadeiro self cabe aí, né, não cabe no sentido de ele não se resume a essas posições identitárias, né, no sentido da leitura que eu estou fazendo. Mas o que o verdadeiro self faz?
ele talvez possa brincar com as identidades, né? A identidade que eu crio no sentido de uma certa estilística da existência, né, numa estética da existência, mas principalmente uma estilística, eu acho que isso é bastante unicotiano também, eu posso criar as identidades para jogar com a cultura e com as posições identitárias, né? Tanto que no final, eu falo que uma psicopatologia possível para esse novo campo, né, para essa leitura que eu estou propondo, é muito menos uma ausência das identidades como só uma manifestação do falso self, mas muito mais uma possibilidade de jogo paradoxal em que você, ao mesmo tempo, se revela e, ao mesmo tempo, se esconde, né? Então, o verdadeiro self, entre aspas, seria como se fosse como é que chama? Um marionetista? Quem que opera marionetes? Sei. Sei. É aquele que fala o ventríloco. O ventríloco. Pode ser tipo um ventriloquista, né? Você sabe que não é, mas ao mesmo tempo você brinca que ele é, né? Você, tipo, tá fazendo um jogo, assim, olha, eu me apresento como um homem, mas eu sei que no fundo eu sou um tanto mais que isso, um tanto além disso, um tanto menos que isso, né? Perfeito. O problema, né, agora sim, entrando num campo mais psicopatológico, acho que isso tem a ver com a cultura em que a gente está inserido hoje, é ter identidade demais e acreditar que aquilo é verdadeiro demais, né? Por exemplo, voltando para o experimento que eu fiz sobre a questão da psicanálise no campo da sexualidade, na questão gay lá. Quando o cara pega e fala, não, eu sou gay, eu sou um psicanalista, ele está colocando uma certa força afirmativa, né, numa identidade que só ele sabe, e tomara que saiba, porque às vezes não sabe, que aquilo não diz muito sobre ele, né? Ele não diz muito sobre que espaços ele ocupa, ele diz sobre uma expressão de força política afirmativa que visa uma certa estratégia, né? Uma estratégia, no caso, de inclusão, de diminuição do preconceito, só que em termos de experiência subjetiva diz muito pouco, né? Perfeito, tudo a ver. E eu acho que isso tem a ver com o que o Marcos volta a perguntar, né? Se falso self pode ser um verdadeiro self adaptado, né, à realidade exterior. Depende. Eu acho que sim, no sentido de que o falso self ele é sempre adaptativo, né? Voltando a essa cena do Althusser, né? Quando você é interpelado, é impossível você dizer só não, né? Ou prefiro não, como diz o Bartleby, né? Porque senão você, tipo, claramente vai ser classificado como um pária, um louco, né? Claro que a gente joga com essas coisas da cultura, porque o louco é isso, né? Até pro próprio Winnicott, que é uma frase muito bonita dele, que ele diz que a loucura é a necessidade de que as pessoas acreditem em você, né? A loucura isso é uma frase brilhante, no fim das contas, né? Porque se você quiser rumar a convencer os outros de que você é tal ou qual coisa, independente se você achar que você é de fato ou não, isso é uma espécie de loucura. A loucura é a necessidade que as pessoas acreditem em você. É um pouco isso, né? A diferença entre Napoleão do Hospício e o Napoleão francês, de fato, né, o conquistador lá, o imperador, é que as pessoas acreditavam no Napoleão, né? Então, o louco passou a ser o rei, né? Enquanto o louco do hospício, ele tem uma certa suspensão da crença. Agora, eu acho que o falso self, ele continua sendo, eu acho que essa é uma nota importante do Winnicott que a gente tem que respeitar, porque ela opera muito bem, vamos dizer assim, especialmente na clínica, é que algumas pessoas não têm alternativas a não ser viver por via de um falso self, né? Tipo, quando o gesto espontâneo, quando a expressão subjetiva, quando o brincar é completamente abolido, né, da possibilidade da vida, né, da experiência, ela não tem outra alternativa a não ser viver tipo, por linhas falsas e, portanto, né, agora um pouco da minha leitura, caminhar de identidade em identidade, querendo ser, né, querendo que os outros acreditem o tempo todo no que ela é, ou sente que é. Perfeito. É muito diferente, né? E isso tem muito a ver com a ideia de submissão, né? Assim, que o Winnicott está criticando o tempo todo, né? Desde as origens, né, Lucas? Assim, o que a gente luta é contra a submissão, que parece que tem uma teoria do poder no Winnicott, né? Quando ele na ontologia winnicottiana, assim, tem uma teoria do poder. Tem uma teoria da influência, né? Na verdade, é uma questão. O Winnicott ele tem um texto que eu li bastante para doutorado, para esse livro, né? Que é o como é que chama esse texto? Sobre influenciar e ser influenciado. Perfeito. On influencing and being influenced.
que é um texto pequeno, assim, pouca gente lê esse texto, em que ele fala justamente da questão da influência, ele fala dos regimes totalitários também, né, a partir um pouco dessa afirmação do que a loucura é a necessidade de que acreditem em você, né. Então, o Winnicott, assim, a centralidade da obra dele é uma espécie de luta, né, às vezes um pouco ingênua, às vezes um tanto sofisticada, contra a condescendência e a submissão, né. Ao mesmo tempo sabendo, né, e nisso em quase todos os textos, mesmo os que eu concordo menos, né, no sentido da leitura do falso verdadeiro self, ele sempre coloca, a gente não pode viver sem uma espécie de submissão. O importante é jogar com isso, né, o importante é você ter um espaço de reserva, e eu acho que é aí que vem a minha leitura do verdadeiro self, é um espaço de reserva subjetiva em que você, no fundo, não acredita que você é aquilo que você diz que é. Perfeito. Né? Você pode até dizer para o ditador, exatamente, você pode até dizer para o ditador, beleza, eu faço o que você quiser que eu faça, ou serei o que você quer que eu seja. Mas, no fundo, você sabe, né? Porque você já teve a experiência de não ser. Perfeito. Exato. Você está marcado por isso, né? Assim, esses estados não integrados, a experiência do não ser. Exatamente. Os estados tranquilos, onde não tem uma identidade ali. Exatamente. Eu até resumiria assim, Fábio, eu acho que de um jeito que eu nunca tinha resumido antes, que talvez a minha tese, ela seja justamente uma tentativa de afirmação de que para o Winnicott, a experiência do não ser, né, de não precisar ser, ela é tão importante quanto a experiência do ser. Perfeito. Perfeito. E aí, o Loparic vai me matar, eventualmente, né? Exato. Cara, eu não sou tão importante assim. Mas é isso, que tem uma leitura heideggeriana, eu acho que, né, o Loparic é quem lidera muito essa leitura, né, há dias, que estão apontando para essa importância prioritária do ser no mundo, que é a leitura heideggeriana. Então, o ser é prioritário. É uma chave de leitura do Winnicott que eu, no fundo, acho ok. Não é possível, mas claro que não. Mas aí, né, você transforma o Winnicott numa espécie de autor, né, numa espécie de chefe de escola, né, porque ele teve supostamente muita consciência da influência que ele teria, né, mas o Winnicott ele nunca foi isso, né. A leitura do Winnicott é muito mais complexa, a linguagem é muito compactada, ela é muito contraditória, né, os textos eles contradizem um ao outro o tempo todo, a gente consegue entender um certo estilo winnicottiano, mas estilo é diferente de conceito, né, Fábio? A gente não consegue pegar, por exemplo, como a gente consegue pegar em Freud, um movimento progressivo, né, dialético, aí sim, da teoria, né, dos conceitos. O Freud, ele parte de um conceito de inconsciente que depois vai terminar no conceito de isso, que é completamente diferente do conceito de inconsciente de 1890, de 1900. Né, e revendo a cada momento, né, os passos teóricos, os passos conceituais que ele vai dando, né. O Winnicott nunca fez isso. Né? Total. O Silvio, ele que teve com você ontem na aula do CEP, ele informa aqui, como funciona a elasticidade do manejo no sentido do self e na atuação do psicanalista, não como sujeito, mas como objeto da falta. Dá para interpretar assim? Silvio, você está mais complicado que o Winnicott. Eu vou confessar que eu não entendi nada, eu não consigo nem enrolar uma resposta. Pois é. Silvio, prazer de novo, decompõe. Sim. Decomponha. Fale mais sobre isso. Decomponha. Que já começa com o negócio do objeto da falta, né? O Winnicott não procede assim, né? Isso. Estamos longe aí dessa leitura, né, do sujeito como objeto da falta, né, uma leitura próxima do Lacan. Sim, mas um pouco do Freud também, o Winnicott, ele é se dá para dizer, né, tipo, ele é o autor, eu ia até falar isso, né, o Winnicott é o autor na clínica, é o autor da presença, contrariamente à ausência, à falta, mas não é verdade também, né, o Winnicott, ele tem ao mesmo tempo a presença e a ausência, que é justamente a tese que eu falo, né, o paradoxo da experiência da relação, né, do estar em relação, é que você ao mesmo tempo está e não está, né. Minha dúvida é a elasticidade de manejo em Winnicott. Eu acho que se a gente quiser voltar a um texto mais clínico do Winnicott, né, por exemplo, os primeiros textos do Brincar a Realidade, né, por exemplo,
Tem 2 textos que são textos gêmeos, né, no Brincar e Realidade, o terceiro e o quarto capítulo, que é o Brincar por Posição Teórica e o Atividade Criativa e a Busca do Self, que são textos que eu acho incríveis, né, porque o Winnicott se revela como o clínico que ele é, ele mostra longos silêncios, né, e sessões de 3 horas, né, que são, assim, a gente coloca muito o tempo lógico lacaniano, né, como uma grande inovação técnica voltada vamos dizer assim, para a sustentação do inconsciente na clínica psicanalítica, né, em desobediência ao tempo cronológico. Mas o Perenz já fazia isso e o Winnicott fazia, um sentido um pouco diferente, porque se o Lacan fazia análise de 3 minutos, o Winnicott fazia 3 horas. Exato. Porque é isso, né? Por que o inconsciente se revela tão rápido, né? Essa é uma questão importante para o campo psicanalítico, né? Então, eu acho que a elasticidade, no sentido perenziano, né, está muito presente no Winnicott, tanto nos textos clínicos quanto nos textos teóricos. É perceber que cada paciente, e agora, de novo, em desobediência a um Lacan, por exemplo, tem demandas diferentes, né? Então, você vai ter que ter, aí, de novo, a potência do ser, várias coisas ao mesmo tempo, né? Para aqueles que necessitam de um objeto primário, de uma reconstituição da sua biografia, vamos dizer assim, do seu trajeto constitucional, você precisa estabelecer um processo de regressão à dependência que vai levar vai empregar um tempo, né, um esforço, uma disponibilidade radicalmente diferente de um paciente neurótico que sofre de alguma fobia, por exemplo, né? Isso se você não descobrir que esse paciente fóbico, no fim das contas, tem um núcleo psicótico ou uma vida que foi, né, adaptativa demais. Então, entendo a elasticidade nesse sentido, inclusive contra alguns winnicottianos, que dizem que o Winnicott, sendo o capitão da revolução paradigmática, vai trazer um paradigma de atendimento clínico, disponibilidade clínica, diferente de um paradigma mais freudiano, por exemplo, que é o paradigma da abstinência, da neutralidade, da associação livre e da interpretação. Eu não acho isso, né? Eu não acho isso. Eu acho que isso é emburrecer o campo psicanalítico do jeito que ele se constituiu na contemporaneidade, que é uma polivalência, né? Uma pluralidade de vozes e possibilidades de atuação, né? Perfeito. E como se o Winnicott não fizesse isso também, né? Assim, essa interpretação clássica. Não, e Fábio, isso é explícito na obra do Winnicott, né? Quando ele diz, por exemplo, quando o paciente suporta e precisa, eu faço psicanálise. Quando ele não suporta e precisa de outra coisa, eu faço outra coisa, né? Perfeito. É isso. A elasticidade é essa, o manejo é esse, né? Tá atento a essa possibilidade. Sim. A Marlene está perguntando se nas psicopatologias narcísicas, como na melancolia, a cisão, haja cisão, poderíamos chamar de um falso self. Se sim, como deve ser o manejo clínico? Eu não sei se o Winnicott chamaria ou colocaria que na melancolia há uma cisão, né? Eu desconheço, inclusive, alguma leitura específica do Winnicott sobre melancolia, né? Então, nesse sentido, agora exemplificando, talvez, o que a gente acabou de dizer nessa última parte, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência de que algumas leituras freudianas ainda são exemplares, né? Ainda são completamente válidas e importantes, né? No sentido de que, por exemplo, no quadro da melancolia, né, que é aquele conflito do super-eu contra o eu, né, que você está sempre sendo solapado pela necessidade de amar um objeto que, no fundo, você odeia, né, tipo, então você não consegue expressar aquele ódio, né, aquela agressividade para aquele objeto, você, tipo, volta ele ao seu eu e fica sempre nessa decrepitude, nessa autodepreciação, né, que seria a leitura clássica da melancolia. Agora, inclusive, tema de uma supervisão nossa, né, Fábio? Orgulhosamente digo que o Fábio é meu supervisor também. Então, eu sinto que a gente pode, novamente, né, nesse presente mais polifônico, né, de vários autores, a gente pode pensar o Winnicott junto com Freud em algumas camadas de atuação agonística, vamos dizer assim, né? A gente, como analistas e como pessoas que se pretendem criativas na clínica, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar que você pode, né? De novo, agora brincando um pouquinho com essa potência do não ser e potência do ser, né? Você pode ser e não ser, né? Ser uma coisa e ser outra. Ser mais freudiano e ser mais winnicottiano, vamos dizer assim, no mesmo fazer clínico, né? Se isso é óbvio, né? Não segue grandes confusões. Mas o fato, por exemplo, de uma melancolia descrita dessa maneira, nas linhas freudianas,
eu colocaria o Winnicott também para interrogar se a necessidade de adesão a esse objeto não vem também de uma necessidade de afirmação e de expressão e de experiência que não foi vivida, né, no contexto do desenvolvimento cognitivo. Então, vamos dizer assim, o que sintetizando, né, quando eu confronto uma melancolia, né, quais são as questões que eu posso colocar, né, para um paciente que vem com esse tipo de maquita? Meu vizinho contribuindo para a live. Quando o paciente vem com esse tipo de necessidade, né, com esse tipo de inquérito, vamos dizer assim, né, que traz a você essa hipótese melancólica, eu acho que a diferença de um analista de 1920, 30, ou mesmo 45, 50, pensando em Winnicott, né, é que a gente pode colocar questões que são tanto de fundo dito winnicottiano, quanto de fundo freudiano, ou kleiniano, ou lacaniano. A gente pode colocar essas questões, né? O quanto que você vai conseguir trabalhar com essas questões, aí depende de duas coisas importantes. O seu desenvolvimento teórico, clínico, né? O quanto que você leu, o quanto que você se apropriou, o que está no seu repertório, né? Teórico, clínico, e o quanto você tem tato para conseguir saber o tempo, né? E o espaço, o tempo e o momento certo para intervir de tal ou qual maneira. Perfeito. A Clau FH no Instagram está lembrando que algo próximo à melancolia, ele comenta no texto o valor da depressão. Né? Ótimo. Só para marcar. Ótimo. E a Andrea está fazendo uma pergunta sobre o borderline, se o borderline se encaixa no falso self predominantemente. Depende, né? Eu acho que o Winnicott, quando ele fala sobre o borderline, ele tem um pouco essa compreensão de que há, na verdade, um núcleo dito psicótico, né, que não conseguiu viver experiências suficientes para encontrar em si a potência do ser, vamos dizer, né, para constituir essa ilusão de onipotência, para constituir esse acúmulo de experiências, de encontros e também, ao mesmo tempo, desencontros, né, para ter esse fundamento, vamos dizer assim, que traz essa constituição subjetiva um tanto mais integrada, né, que houve, né, possibilidade de integração, alguém estava lá para contar a minha história para mim mesmo, mas só que falhou, né, o ambiente, né, falhou no sentido de acolher essa possibilidade. O borderline para o Winnicott, ele tem um pouquinho essa característica, né, ele é o paciente cindido por excelência, né. Quando você fala transtorno de personalidade borderline, o Winnicott não falava nesses termos específicos, né, ele falava de borderline, ele falava dos casos difíceis, dos casos limite, né? Como justamente esses pacientes que têm falhas na constituição do self, que não são necessariamente psicóticos, porque eles vivem uma vida, né, razoavelmente reconhecível, pública, que tem uma espécie de vamos dizer assim, de trânsito, né, pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, trazem uma necessidade de uma nova experiência de ser, né, uma nova experiência de constituição subjetiva que vai aparecer na clínica, né. Essa paciente, por exemplo, desse texto, né, que o brincar, atividade criativa e busca pelo self, seria um exemplo do que é uma paciente borderline. Uma paciente que passou durante 6 anos de análise, numa análise dita clássica, né, ortodoxa, teve suas neuroses analisadas, muito bem, obrigado, né, 6 anos, afinal dos contos, na época, né, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas quando com ele conseguiu voltar-se, né, ao seu desenvolvimento mais primitivo e encontrar certas falhas ambientais, vamos dizer assim, né, agora, sendo na letra winnicottiana, algumas falhas ambientais. Então, o paciente borderline seria esse, ele pode passar por neurótico tranquilamente, mas se não houver escuta e oportunidade, ele vai ficar com um certo déficit de desenvolvimento expressivo, né, importante. Agora, transtorno de personalidade borderline, hoje, engloba muito mais coisa, né? Envolve uma pobreza nas relações interpessoais, envolve atuações, envolve uma bagunça subjetiva que é sempre projetada para o outro, especialmente em contexto de relações amorosas, né? É um pouco mais povoado, vamos dizer assim, de vozes, né? Tipo, na época do Winnicott ainda estava sendo constituído no campo psiquiátrico, psicanalítico, né? Total, tudo a ver. O Marcos está falando que lembra, né, do Bion, quando a gente fala dos núcleos psicóticos, né, da personalidade. Em um Winnicott, né, Lucas, assim, eu acho que a psicopatologia ela se torna também menos estruturalista, né? Não tem estrutura
linhas tão separadas assim, né? A ideia de núcleo psicótico, a ideia de regressões importantes, né? Que podem, né, levar a gente a encontrar esses estados psicóticos, angústias psicóticas, né? É algo bem claro nele, assim, né? Uma psicopatologia não estruturalista. Muito. Eu acho que tanto no Winnicott, quanto no Bion, quanto no Bolas, né? Esses autores de uma tradição mais fenomenológica na psicanálise, né? É um pouco menos estruturalista no sentido linguístico, né? Sim. Freud também não é, né, Fábio? A gente sabe disso. Né? O Freud não é um estruturalista. Quando a gente vai falar sobre neurose e psicose, por exemplo, que o Silvio, acho que estava? Não, o Silvio estava na hora clínica do CEP. Mas eu dei uma aula esses dias sobre neurose e psicose, e é muito claro que o Freud ele tenta se afirmar como alguma coisa, de novo, né? Uma marca paradoxal do Freud. Mas assim, não, neurose, aí de novo Zeca Pagodinho, né? Neurose é assim porque o contato com a realidade está preservado, né? Não tem um desprendimento, uma anulação da realidade. Na psicose tem. Mas aí quando a gente pensa na neurose um pouco mais, a gente percebe que a realidade também está um pouco comprometida. Ou seja, né, tipo, as coisas ficam muito bagunçadas, né? E eu acho que existe é um barato ver que a bagunça é integrada na teoria, né? Tipo, isso é uma das razões que eu tenho um pouco de preguiça do Lacan, porque parece que o Lacan ele quer estruturar demais um campo muito mais confuso, né? Muito mais bagunçado. Porque, por exemplo, promover a cena edípica, né? A uma cena estruturante da personalidade, eu acho um pouco demais, né? Assim, porque a frente de castração nós temos 3 possibilidades de defesa. Não sei, sabe? Tipo, acho que talvez um pouco mais, sabe? Talvez um pouco menos, não sei, sabe? Não sei e não excludentes, né? Tipo e não assim, excludentes, exatamente. Pode se Né? defender uma vez negando, outra vez recalcando. Exatamente, né? Outra foracluindo, né? Ou negando, ou qual que é o fetichista faz o que mesmo frente à castração? Esqueci o perverso. É o Verleugnen, a negação. É a negação. Ele nega, justamente. Eu não tenho muito, não é um barato para mim, não, sabe? Não é um gosto. Verneinung, é a negação. Não é Verwerfung? Verwerfung é do perverso, né? E a Verwerfung é a do psicótico, que é a foraclusão. Do nome do pai, é verdade. Exatamente, a rejeição. Então, aí, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, assim, de que são múltiplas as defesas e não excludentes, né? É o tipo de clínica que a gente lê no Winnicott, assim, de que, nossa, o paciente ficou 6 anos e aí ele alcançou uma regressão muito intensa e, né, pôde conversar ou pôde entrar em contato, né, com esses aspectos mais próximos, aí para voltar ao seu livro, do self anônimo, né, ou do self verdadeiro, ou de experiências que ele ainda não estava conseguindo nomear, no paradoxo, porque estava nomeando demais algumas coisas para se proteger desse núcleo anônimo, né? Exatamente. Que é impossível de nomear. Exatamente, sim. Porque eu falo muito isso também, né? Especialmente na conclusão do livro, que o anonimato do self, né? Que eu acho uma boa meta, né? De análise para quem é demais ou para quem quer ser demais, é justamente um espaço onde não existe autor, né? Onde não existe autoridade. Porque, voltando à cena de 2 crianças que brincam juntas, há uma circulação de poder, há o Joãozinho que geralmente quer liderar, né? Há um jogo de posições subjetivas possíveis. Mas, geralmente, porque você cede um pouco a autoridade ao campo, né? A esse espaço entre. Né? Então, é menos sujeito e mais espaço, né? É menos ente e mais topos, né? Muito legal. Muito bom. Para quem está chegando agora, estamos falando do Self Anônimo, livro do Lucas Sherafedin Bulama, editado pela Zagodoni. Lucas, para terminar, no final do livro, a terceira parte, né, é sobre identidade e reconhecimento, né? Queria que você comentasse um pouco, porque você cita principalmente a Jessica Benjamin e o Honneth, né, são partes do livro que eu gosto muito, sobre a importância do reconhecimento, né, contra a submissão. Me fala um pouquinho disso.
Esses são os dois grandes exemplos, né, do como que eu quis apropriar o Winnicott, ou pelo menos essa leitura do Winnicott, né, a um contexto mais ético-político, né, que o Winnicott, como eu falei no comecinho, né, ele está sendo apropriado como um grande capitão, né, novamente, de uma virada relacional, né. Então, tanto para Benjamin quanto para Honneth, né, o Honneth, inclusive, leitor da Benjamin, se eu não me engano, a Benjamin fez uma pós, ou fez o mestrado, o doutorado dela lá na escola de Frankfurt. Então, acho que o Honneth, ele importou muito dessa leitura da Benjamin, né? Então, é uma afirmação unilateral, vamos dizer assim, do quanto que a importância do reconhecimento ela é fundamental na constituição subjetiva, né? O reconhecimento sendo o quê, exatamente? É justamente a cena em que uma criança que ainda não está constituída, né, como sujeito, recebe um adulto que espelha o seu gesto e fornece a ela, vamos dizer assim, um repertório subjetivo, né, um repertório ontológico, para se dizer, que você é alguém porque eu estou lhe vendo, então você pode me ver através dos seus olhos, né? Então, todo esse aspecto positivo, vamos dizer assim, dos encontros possíveis, né, e fundamentais também no desenvolvimento de uma criança, está muito bem afirmado, né? Até para algumas linhagens, né, algumas correntes da psicanálise que afirmam que o contemporâneo, ele sofre especificamente de um déficit de reconhecimento, né, e, portanto, de constituições identitárias, porque não tiveram reconhecimento. Eu afirmo o contrário, talvez um pouco contra a corrente e a contrapelo, né, que eu digo que, assim, tão ou mais importante que a possibilidade de você ser visto, ver e ser visto, é a possibilidade que aparece justamente nesse mesmo contexto, né, do ver e ser visto, do não ver e não ser visto, né? Então, eu até chamo de desreconhecimento, né? E também, em paralelo, esse jogo das identidades, né? Você, ao mesmo tempo, e se mostra como alguém que é e é visto, e também alguém que não é, e não precisa e não pode ser visto porque você esconde. Isso que o jogo do esconde-esconde, ele acaba sendo a centralidade do meu argumento, né? Porque você, ao mesmo tempo, se regozija, né? Uma alegria, você se esconder, mas é uma tragédia não ser encontrado, né? Porque você precisa de alguém te procurando. Acho que o resumo é um pouco esse, né? Perfeito. E em se te procurando, não existe aparecer e não existe se esconder, né? Porque você só consegue se esconder, o fato, o evento, esconder-se só acontece quando tem alguém te procurando. Não no sentido paranoico, né? No sentido persecutório. Sim, perfeito. Muito, muito bom. Gente, vocês tiveram um pouquinho, né, da delícia de escutar o Lucas. Não percam a oportunidade de lê-lo. Concordo aqui com a Andrea que o livro dele é muito, muito rico, altamente recomendado. Né? Pude acompanhar, né, assim, a feitura, né, desse bebezinho, a gestação desse bebezinho, desde do início da tese de doutorado, a qualificação, e é né, desses resultados de pesquisa que a gente gosta muito, né, que é quando a academia produz, né, pensamento crítico, livre, né, muito corajoso, né, e que é aberto à conversa, aberto às outras leituras, né? Existem vários Winnicott, vários, né? O Lucas está apresentando um aqui genial, que vale a pena a gente abrir para conversa. Então, recomendo a leitura, o Self Anônimo, editado pela Zagodoni. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, carinho, dedicação. A UFMG agradece, eu te agradeço em nome da UFMG. A gente está no projeto de extensão de uma universidade pública, aberta e gratuita, para divulgar, né, pesquisas de altíssima qualidade como a sua. Muito obrigado. Fábio, eu tenho muito orgulho dessa fala sua. É um prazer contribuir para o UFMG como um todo. Agradeço ao UFMG também, a você especialmente por esse espaço, e eu pretendo que esse bichinho não fique tão anônimo assim. A gente pode depois pensar em alguns projetos a partir dele, que eu acho que tem muitas conversas que a gente ainda não teve. Por favor. Até, por exemplo, teve depois da defesa, não sei se você lembra disso, mas foi uma das últimas bancas que aconteceram na USP antes da pandemia, né, que foi no final de 2019, depois tudo fechou, né, aí a gente ficou obrigado a ficar escondido mesmo. Vamos nos encontrar semana que vem em São Paulo, sim, no Encontro Fênix, então nada de anonimato, vamos não. presencialidade. Sim. Valeu. Gente, muito obrigado, Fábio. Obrigado Espero que vocês tenham você. gostado, gente. Valeu, um abraço. Tchau.